Eu entrar nessa questão do choque de gestão, porque você, evidentemente, com seus correligionários, aqueles que o apoiaram na eleição, muitos com cargos executivos e que de alguma maneira não atenderam a sua expectativa, e você rapidamente e sabiamente, até pelos resultados, trocou. Presidente, essa experiência de você ter correligionário e você trocar nesse choque de gestão por executivos com maior competência, com maior qualidade na governança, te fez mudar muito o conceito de política de clube? Fez. Infelizmente, aqui é um colégio eleitoral muito pequeno. Isso dificulta muito. E o nosso estatuto é muito falho também. É a primeira coisa que tem que ser feita, que a gente vem cobrando já desde que assumimos aqui, dia 2 de janeiro de 2024, né? É para a mudança desse estatuto. Primeiro, quando eu ganhei a eleição, eu tive 30 dias de transição. Não tive transição quase nenhuma e nós tivemos um grande problema que... para entender toda a situação que o clube estava. E aí 30 dias para você montar um elenco, para você entender a estrutura do Corinthians, para você poder assumir, é muito difícil. Então você tem que ganhar a eleição e você tem que já compartilhar de imediato com o presidente anterior ou que você já... Ou seja, não houve um movimento de transição do presidente anterior em relação ao senhor? Teve algumas coisas, mas não fosse... quando eu digo assim também a transição, é a caneta. Você tem que ter a caneta na mão. Porque a partir do momento que você quer contratar um jogador, se você não fizer um acordo com ele ali em meia hora, em 30 minutos, com 31 minutos ele já assinou com outro. Então, e aí você só tem negociações, mas você não pode fechar negócio. O atleta, ainda mais no final de ano, que é uma janela, não é tão boa quanto a de julho, mas é uma janela que deixa a gente muito confortável, só que a gente não tinha autonomia para fazer. Então, foi muito curto prazo, por isso que tivemos que gastar muito nesse sentido, porque não tinha credibilidade, essas coisas todas. E, infelizmente, aqui o colégio eleitoral é muito pequeno, acho que tem que ter essa mudança, para que você não fique preso a isso. Porque não é fácil aqui, Beto. Aqui toda hora é uma faca no pescoço, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Principalmente quando eu contratei o executivo de futebol. Chegavam aqui para mim, você tá louco, você tem que contratar um cara de mercado, um cara que experiente. Eu falo, mas um cara experiente, ele precisa de dinheiro para contratar jogador. E se eu tiver dinheiro, eu não preciso do cara experiente. Eu vou lá, eu contrato, porque eu entendo um pouquinho. Eu quero um cara que busque a raiz. Quando eu contratei o Fabinho Soldado, exatamente isso, porque ele foi um bom jogador, um grande jogador também, que jogou em clubes grandes, né? Se não fosse um grande jogador, não chegaria nesses clubes grandes. É um cara que esteve dentro de campo como jogador, tem um olho, sabe, entende, que foi fazer o scout do Flamengo, foi gerenciar o scout, depois foi para o campo. Era o cara que eu queria. E quando eu liguei para ele estava nos Estados Unidos, é um desafio muito grande, porque, primeiro, a situação financeira nossa não é boa. Então, temos um elenco. É um desafio, mas é um desafio que não tenho dúvida que você vai crescer, porque o Corinthians ele vai te dar o respaldo. Se você fizer o que eu estou imaginando, para o qual eu estou te contratando, você vai ser um sucesso aqui. E, graças a Deus, é o que aconteceu, é o que está acontecendo. E aí, dentro disso, também os outros departamentos, a base também começou com muitas coisas, assim como começou o profissional também, muitos burburinhos. Contratamos o executivo, hoje já estamos aí com 6, 7 promessas aí, que já estão, inclusive, treinando, já vão alguns agora para o Paulista. Como também contratamos aqui um CEO para ajudar a gente na administração, porque sobra tudo para o presidente, eu preciso ter alguém também... O senhor é um executivo de mercado. Um executivo de mercado, né, que também nos ajudasse. Na verdade, ele veio como consultor, né? Nós contratamos a Álvares Marçal como uma consultoria, né, mas ele leva o nome de CEO, mas ele está nos ajudando aqui na parte financeira, na parte estrutural. E aí começou, né? Não agradou muita gente aqui, a gente sabe disso. Porque aqui é assim, aqui todo mundo quer uma carteirinha do Corinthians. E talvez isso incomode muita gente, mas eu acho que eles têm que entender o seguinte, a época de cada um é igual a minha, daqui a 2 anos a minha época passa aqui. Eu quero deixar um legado. Agora, daqui a 2 anos eu tenho que torcer para o Corinthians, eu tenho que torcer para o Corinthians cada vez melhor o sucesso. Muita gente aqui não é assim, muita gente não quer que tire o espaço deles, se enraizaram. Os considerados cardeais, né? Cardeais, os coronéis que eu falo, né? Que é os que vêm aqui e enfiam a faca no meu pescoço. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode ter mais sócio aqui, você não pode contratar isso, você não pode fazer isso.
E a ponto de conselheiro chegar lá, pegar o microfone no dia, na tribuna, no conselho e falar, se você não mandar o seu CEO embora, nós vamos virar contra você, nós vamos montar impeachment contra você, assim. Então é o tempo todo ameaçando. E a gente tem a coragem de Um estar clube de profissionalizando. futebol, presidente,